Olá, estamos já aqui ao vivo aqui com vocês aí. Meu nome é Márcia Bueno, está no ar Momento Inclusão. Já agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. Vou fazer minha descrição para começar. Eu estou com uma sandália verde, um conjunto preto com detalhes marrom nas mangas e na barra da calça. Sou loira, estou usando óculos vermelho, algumas pulseiras, tá bom? E estou com uma camisa preta por baixo também. Daqui a pouco o meu convidado de hoje também vai fazer a sua descrição. E eu aproveito para dizer para vocês começarem a compartilhar, porque o tema de hoje é muito importante, eu acho que para a vida de todas as famílias, né? Nós vamos falar sobre o uso de medicamentos, as verdades, os mitos, o que é realmente rebatido pela ciência. Então, hoje nós vamos falar um pouco de ciência aqui na área da medicina. Vou dar um alô aqui para o pessoal da Unite TV, da Queens Unite TV em Miami, que está nos assistindo agora, nesse primeiro bloco. Um abraço para vocês aí, para a Val Justo, né, que é a CEO da Queens Unite TV. Muito obrigado por ter o Momento Inclusão na grade de vocês aí também, tá bom? Então, acho que eu já vou abrir a imagem aqui, pedir para a produção abrir e dar as boas-vindas ao doutor Leonardo Figueiredo Agnolim. É isso, doutor Leonardo? Pode chamar de Agnolim mesmo, Agnolim. mas a pronúncia é Agnolim. Agnolim, é isso. O doutor Leonardo Figueiredo Agnolim é clínico geral, ele vai fazer a descrição dele e hoje o nosso papo vai longe aqui. Então, vocês ficam ligadinhos, curte já aí a página da TV Barueri, do canal Barueri Live, da Queens Unite TV em Miami. Clica lá, se inscreve, vão compartilhando. E também nos mande temas que vocês gostariam de ver aqui no Momento Inclusão. É isso? Tudo bem, Márcia? Tudo ótimo. Boa tarde, prazer. Se conhecer pessoalmente, já tínhamos conversado muito pelo WhatsApp. Eu vou fazer a minha descrição. Eu estou hoje com um tênis preto e branco, uma calça jeans azul, uma camisa azul bebê e um óculos marrom. É isso aí, doutor. Muito bem, obrigada. Doutor, já vou começar falando da sua profissão. Né? Você é um médico novo, né? Doutor Léo é um médico novo, um médico muito atuante, né? Aqui na região toda. Como é escolher essa profissão, a medicina? Como é que ela entrou na sua vida? Márcia, sinceramente, foi uma questão de vocação. Eu acho que eu fui escolhido. Porque quando eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade e eu queria engenharia aeronáutica. O meu sonho era ITA. Eu fui para São José dos Campos fazer um colégio chamado Poliedro. E nesse Poliedro tinham várias turmas que preparavam. Tinha turma de humanas, tinha turma MED e tinha turma ITA. Só que a turma ITA ela era direcionada só para o ITA. Então eu acabei escolhendo a turma MED por causa da amplitude de faculdades que eu poderia prestar. E ali no meio de tanta gente que era apaixonada por medicina, alguns professores que eram médicos e que davam aula também nesse cursinho, eu acabei pegando essa paixão para mim, prestei, passei e aqui estou. Pode continuar, doutor, não quero te cortar, não. Eu estou aqui só acompanhando aí a sua história. Você sabe que Deus escolhe muitas coisas na nossa vida, aliás, Ele abre muitos caminhos para que a gente possa escolher. Eu venho de uma casa muito família, de uma avó maravilhosa, que infelizmente a pandemia levou, mas que ela cuidou de inúmeras pessoas, e isso foi uma coisa que a gente sempre teve na família. Já estava ali, guardadinho dentro de você. Que era cuidar de pessoas, fazer o bem sem olhar quem. Então, eu acho que eu fui direcionado por Deus para esse... Foi escolhido. Então, isso é muito bom. A gente sempre, quando fala em medicina, em médicos, a gente, nós que somos mães, né, de crianças com algum tipo de deficiência, pessoas com algum tipo de deficiência, e eu englobo todos, né, para não falar só do TEA, né, mas todas as modalidades de deficiência, o que nós mais esperamos é encontrar médicos vocacionados, porque a gente sabe que quando o médico é vocacionado, o olhar é diferente, né? Sim, sim. O olhar para o paciente, ele é extremamente importante, né? E é até uma questão de hoje eu ter aberto a clínica, a Medicando,
mudar para esse lado particular, porque como médico de pronto-socorro, muitas vezes você não consegue realmente olhar para o paciente. A sua consulta não pode durar muito tempo porque tem uma fila muito grande. A demanda é grande, né? Existe uma demanda muito grande. E assim, hoje, quando eu faço a minha consulta na clínica, eu não tenho tempo. Se for para durar 40 minutos, a minha consulta dura 40 minutos, como tem consulta que já durou 2 horas, sem alteração de valor. Olhar para o paciente do início da vida para você saber o que tratar. Você tratar uma doença é muito simples, você tem que tratar um ser humano. Exato, é a visão, né? Então, já fiquei curiosa aqui, eu já vou fugir do script aqui, nós já estamos fugindo. Você falou que abriu uma clínica. Onde fica? Conta pra gente. Então, no momento a clínica é aqui no Betaville, na Caldas 950, fica ali no Beta Trade. Mas eu vou estar fazendo uma mudança em breve, a gente vai estar indo ali para o Alphaville, com uma clínica que vai estar mais bem montada. Hoje a gente faz atendimentos de cannabis em geral, tá? Eu sou um médico generalista, faço medicina de emergência intensiva também. Eu faço muito atendimento de pacientes com dores crônicas, ansiedade. A gente agora também contratou um neuropediatra que chama Dr. Felipe. Inclusive, gente, tá aqui no estúdio. Daqui a pouco eu vou pedir para ele vir aqui falar um oi para você. Vem cá, Dr. Felipe. Vem cá, Felipe. Só fala um oi aqui, não precisa ter medo, não. Vem cá, Dr. Felipe. Olha lá, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, com o Dr. Felipe. Dá um oi. Dr. Felipe é neuropediatra? Vai estar... Neurologista clínico. Foge não, doutor. Vem cá. Ó, nós vamos estar com o doutor Felipe em breve aqui no Momento Inclusão, né? Com temas que a gente vai abordar, né, doutor Felipe? Eu acho que, inclusive, a gente podia até fazer um bate-papo aqui. Obrigado, doutor. O doutor ficou assustado. Ficou vermelho. Vocês não estão vendo, mas ele está vermelho. Ele sabia que eu ia aplicar o golpe nele. Eu trouxe né? ele. Olha, eu acho até que a próxima a gente pode até fazer aqui realmente um bate-papo, porque a especialidade do Dr. Leonardo, clínico geral. E aí vem minha pergunta, que é a curiosidade de todo mundo. Márcia, mas o que o clínico geral faz? Ele é médico de todas as modalidades em um só, ele entende um pouquinho de cada coisa. Como é que é a descrição de um clínico geral hoje? Porque antigamente a gente tinha um médico só. Às vezes tinha localidades mais afastadas que um médico para todo mundo e tratava de tudo. Conta um pouco para a gente. Olha, Márcia, o clínico geral, ele tem uma visão ampla. A gente costuma brincar entre os próprios médicos de que o clínico geral é aquele que sabe um pouco de tudo, mas ele não sabe muito de nada, né? Então, o clínico, ele é aquele médico que você vai ter o seu primeiro atendimento, que ele sabe sim fazer diagnósticos, inclusive de algumas doenças neurológicas, reumatológicas, faz parte da rotina do clínico, principalmente o acompanhamento. Mas quando aquilo foge do nosso conhecimento, quando são diagnósticos um pouco mais complexos, como o próprio diagnóstico do TEA, que você sabe que é um diagnóstico não é fácil, que envolve genética, tem todo um protocolos, né? Nesse momento a gente encaminha para a especialidade. E o TEA, ele pode fazer um acompanhamento com o clínico, geral, mas sim, em maneira alguma isso dispensa o acompanhamento da especialidade, que é extremamente importante. Não sei se posso resumir assim, mas o clínico geral, ele faz um filtro, né? Isso. Ele vai filtrar ali, opa, aqui pedir os exames, né, clínicos, fala, opa, aqui já é um nível que já é outra especialidade, então vai se encaminhando. Mas é um médico que acompanha a pessoa no seu todo, né? Exatamente. Exatamente. A gente é tanto um filtro quanto uma porta de entrada. O paciente chega para você com uma queixa, ou a mãe chega, olha, o meu filho, ele tem uma atitude diferente nessa parte. Então, ali a gente sabe, por exemplo, se eu vou direcionar ele para o neurologista, se eu vou direcionar ele para o psicólogo, para o psiquiatra, se a gente vai fazer um acompanhamento junto. É uma porta de entrada e um filtro. A nossa função é... E até ligando aquilo que a gente estava conversando no início, né, doutor Leonardo? Quando eu cheguei, eu estava comentando com ele que eu
tive hoje no médico que acompanha o meu filho, o Enzo, que ele está dentro do transtorno do espectro autista. O Enzo é moderado, né, nível 2, dentro do espectro. E há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, que o médico hoje ele levantou lá, 10 anos atrás, ele teve um câncer de ósseo, né? E ele não era tão verbal quanto é hoje. Hoje, com as intervenções, ele consegue se comunicar mais. E ele parou de mexer o braço. Percebi, observação, que ele tudo que ia fazer, fazia com a mão direita. Com a esquerda era como... Né, eu percebi que achei estranho. Tudo como podia ser um toque, alguma coisa do próprio transtorno do espectro, né? Sim. Uma mania, alguma coisa assim. E só que eu percebi que ele não... Quando pedia para levantar o braço, ele não levantava. E quando eu levantava e soltava, caía. E aí, é aquilo lá, para que médico você vai? Na hora eu fui num ortopedista para ver, né? Sim. E aí que está a questão de você saber encaminhar, né? Eu fui no ortopedista, que a princípio fez o atendimento inicial. O atendimento. Como ortopedista, sem ser especialista em oncologia, porque nem eu sonhava que ia ser um câncer, né? Ele olhou e falou, vamos fazer umas como é que chama? Levantar pezinho, fazer a fisioterapia. E aí fez umas 2 semanas, não ganhava. Falei, olha, vou voltar lá. E aí, quando fez a segunda, o raio-x, a radiografia, que aí ele já falou, opa, isso aqui eu conheço. Quer dizer, é a mesma coisa que o Dr. Léo, né? Exato. Se ele vê uma imagem, ele não é especialista, mas ele vai entender o que aquela imagem está dizendo. Né? Exatamente. E para onde direcionar aquele paciente, né? Eu, como médico de emergência, eu pego bastante caso de câncer, bastante suspeita. Então, ali, no raio-x, eu vou fazer a diferenciação se aquilo é uma pneumonia, se tem algum indício de câncer, se necessário pedir exames mais complexos, como tomografia. O bom clínico, ele já faz uma boa investigação inicial e ele já encaminha para o especialista com o caso meio que montado. Porque o que acontece? Se você vai passar com o especialista, para quem já precisou, especialmente pelo SUS, que tem uma demanda muito alta, a gente sabe que demora. Se o paciente chega cru no especialista, ele vai chegar no especialista para o especialista pedir exames. Exato. Apenas. Então, o que eu faço? Eu faço a montagem do quadro do paciente, do quadro clínico. Já pede todos os exames? Peço todos os exames que estão a meu conhecimento, né? Alguma coisa ou outra, a especialidade acaba sabendo mais do que a gente, e direciono para que ele possa fazer um acompanhamento ideal, né? Eu adequado. Acredito que o clínico geral, por ter essa generalização de todas as áreas, ele ganha tempo, a gente ganha tempo, né? Bastante. Muito, porque você chegar com o exame já para um especialista, é que nem o caso do Enzo. Quando ele bateu o olho, ele falou, opa, se eu tivesse visto essa imagem antes, eu já saberia. Não ia fazer fisioterapia. Exato. Era cirurgia, né? Era biópsia. Então, assim, é importante levar e fazer esse acompanhamento. De quanto em quanto tempo, doutor Léo? Principalmente para crianças, né? Então, cada paciente tem a sua necessidade de acompanhamento, né? Então, assim, pacientes com câncer têm um específico, mas hoje no SUS, em geral, adultos, faz acompanhamento uma vez por ano, tá? É um check-up. É um check-up para a gente poder fazer justamente esse rastreio, que aí é o clínico do posto que faz esse rastreio. E dependendo do caso do paciente, pode ser acompanhamento mensal, tem acompanhamentos de 15 em 15, existem acompanhamentos até semanais, mas assim, geralmente no SUS isso não acontece. No SUS vai mais, o máximo que você chega ali é um mensal para casos bem extremos. E é importante porque tem a ficha do paciente, né? Você tem um histórico todo ali, né? É ruim às vezes a gente ficar mudando de médico, porque você começa tudo da estaca zero de novo. Né? E o legal do SUS, dessa ficha, é a integratividade, porque muitas vezes ele passa por outros médicos e está ali registrado no acompanhamento desse paciente. Então, você tem, além da tua opinião como médico, a dos outros colegas que avaliaram
aquele paciente. Então, você consegue montar um diagnóstico com visões diferentes da sua, né? Essa é importante da multidisciplinaridade presente no SUS. E clínica geral faz cirurgia, doutor Leonardo? Como é que funciona isso? Vamos lá, a gente tem que conceituar o que é cirurgia. Microcirurgias, sim, porque você considera, por exemplo, a drenagem de um abscesso é uma microcirurgia, o famoso furúnculo, né? Então, ele é uma microcirurgia que está que é permitido o clínico fazer. Eu não posso fazer uma cesárea, eu não posso fazer uma apendicectomia. Só de emergência, acho que de emergência só tem você ali. Olha, ainda assim, dentro da medicina, a gente tem que tomar muito cuidado. Como médico, poderia até fazer, mas aí já tem a questão do respaldo e da responsabilidade. Um cirurgião, ele tem um estudo muito aprofundado em relação a vasos, procedimentos, em relação à esterilização tanto Do local, de do tudo, né? local quanto dos próprios equipamentos. Então, assim, teoricamente poderia? Teoricamente poderia. Eu faria? Não, eu não faria. A gente organizaria para fazer uma remoção rápida desse paciente. Responsabilidade é uma vida, né? É uma vida, É uma vida. exatamente. Apesar de ser estudado isso na faculdade, não é a minha área. Então, eu estaria sendo irresponsável e antiético como médico de fazer uma Perfeito, conduta doutor dessas. Léo. Agora, eu vou perguntar, vou começar a entrar no tema aqui, vocês já conheceram um pouquinho do doutor Leonardo, né? A área de atuação dele. Qual a diferença entre medicamento e remédio? Existe essa diferença? Existe sim. Medicamento é quando a gente fala de algo mais padronizado. É produzido numa indústria farmacêutica, ele tem um controle de qualidade maior. Remédio é tudo aquilo que vai beneficiar a pessoa. Então, vamos lá. A minha avó fazia o chá de erva cidreira para mim me acalmar. Quem nunca Quem tomou nunca tomou o chazinho? da avó? Erva cidreira, quebra-pedra. Camomila. Camomila para acalmar, principalmente. Então, isso é considerado um remédio. Ele é uma substância que faz bem, né, que ele tem os seus benefícios, mas ele não tem um controle de qualidade como, por exemplo, Anvisa, o próprio controle da indústria farmacêutica. Então, a grande diferença é higienização, né? De estar esterilizado o ambiente, tudo. Muitas vezes a avó arrancava do mato, né? Nossa, pega ali, né? Choveu hoje, não precisa lavar. Já caiu a chuva. Não é assim? Era bem E era isso. sempre no quintal, né? No quintal Era sempre tinha um cantinho ali. E tem até hoje, né? Eu tenho em casa lá no meu... Eu adoro chá, né? Então, eu gosto de fazer ainda... usar isso como remédio. Então, o chazinho... Mas as ervas... até em excesso fazem mal, né? Tudo em excesso faz mal. Até a água demais pode fazer mal. Tá? Então, assim, inclusive, tem uma frase, me fugiu agora o idealizador da frase, mas ele fala que a grande diferença entre o que é remédio e o que é veneno está na dose. É verdade isso. E é verdade mesmo, né? Porque a gente vê muita... já até fugindo aqui da pauta, gente, mas é curioso. A gente está com médico, né? A gente tem que perguntar. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres fazendo chá, aquele chá de perder barriga, chá disso, chá daquilo. E às vezes dá problema em outros órgãos, né? Porque você não sabe nem o que tem ali dentro, né? Isso é uma questão muito séria. A questão da automedicação, ela pode causar danos irreversíveis, né? Muitas dessas plantas, elas têm metabolização no fígado, ela tem metabolização no rim. Então, se você usa, pode ser, por exemplo, que ela tenha, sim, uma propriedade que ajude a emagrecer. Mas se você não tem um controle da dose, você causa uma insuficiência renal, você pode levar o paciente a parar numa hemodiálise, você pode causar uma hepatite. Então, assim, eu tenho o meu pé na medicina natural, mas ainda assim
com um controle. Com ressalvas, né? Com ressalvas, exatamente. A gente até vai falar sobre a cannabis daqui a pouco. Sim, ó, o pessoal já está lá esperando. Vamos falar da famosa, né? Vamos falar da maconha. Da maconha, da famosa... porque a gente vai falar daqui a pouco, mas tem indicações, né? Existem. Que a ciência já diz sim, né? Então, você espera um pouquinho e vai compartilhando e não sai daí. Doutor, qual o remédio mais utilizado no mundo? A aspirina, que inclusive foi um dos primeiros a serem sintetizados pela Bayer. A aspirina serve para tudo? Não. Porque todo mundo fala, vou tomar aspirina para resfriado, vou tomar aspirina para... Você sabe que eu costumo dizer que para tudo só Deus? É o único remédio para tudo é Deus. Tirando Deus, não existe remédio santo. E a aspirina é mais utilizada no mundo por quê? Tem uma história? Qual é o histórico disso? A aspirina ela foi o primeiro medicamento a ser sintetizado, né, pela Bayer, a ser comercializado amplamente. E ela tem, sim, várias funções. Ela tem uma função anti-inflamatória, ela tem uma função de antiagregante plaquetário. Então, se utiliza muito em pacientes que infartaram, se utiliza muito em pacientes que tiveram AVCs, especialmente AVCs isquêmicos, tá? E são patologias que atingem o mundo inteiro amplamente, né? A gente tem AVC no mundo inteiro, especialmente com essa piora dos hábitos de vida, do tabagismo, dos alimentos gordurosos, processados. Então, da tecnologia, né? Fica todo mundo ligado e todo mundo precisa fazer tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Olhar a televisão, tá com o notebook, responder o WhatsApp. É desse jeito. E acaba aumentando muito o sedentarismo, que também desenvolve essas doenças. Então, assim, pela amplitude do uso dela, ela acabou sendo a medicação mais utilizada no mundo. E também o fácil acesso, né? E aquele AS infantil? A ASS infantil, né? Rosinha. Aquilo era tão gostoso na minha época que se deixar eu tomava a tabelinha inteira. Era gostoso. Ainda existe? Não vou mentir que eu também, quando eu era criança, eu adorava chupar aquela balinha. Pra gente era uma bala, né? Mas era uma bala que tinha seus riscos também. Mas é utilizado ainda hoje. É utilizado, sim. É receito para criança, né? Sim, também. E para adulto que quer matar a saudade? Pode? É mito ou verdade? Pode? Adulto não? Melhor não. Pode utilizar, okay, mas com prescrição médica. Ó, tá vendo, gente? É porque a farmácia chega lá e compra, né? Sim. Esse é uma questão muito grande que a gente tem no Brasil, que nem a gente falou da automedicação mesmo com chás. Eu tenho pacientes... Eu trabalho em pronto-socorros, né? Aqui em Barueri, eu sou emergencista do PS Camargo, faço no SAMEB também. E você pega uma quantidade muito grande de pacientes que tomam, por exemplo, ibuprofeno, um anti-inflamatório. Fala assim, doutor, eu tomo ibuprofeno. Como que você toma isso? Não, sempre que tem uma dor. Fica lá, no armarinho. E quando que você tem dor? Todo dia. O ibuprofeno, ele causa uma lesão renal seríssima. Eu tenho vários pacientes que falam assim, não tenho nenhum problema de saúde. Você coleta os exames porque o cara está um pouquinho edemaciado, o famoso inchaço. E aí, quando você vê a função renal do cara, se acabou. E por causa dessa questão da automedicação. Assim, automedicar-se, existem algumas coisas que a gente até releva. Uma questão de uma febre, o paciente teve uma febre em casa, 37,9, 38, tomar uma dipirona, um ibuprofeno, vai ajudar. Esperar umas horinhas, ver se baixa. Se não baixar, tem que ir pro hospital, tem que ir no UBS. Exatamente. Né? E esse é o limite da automedicação, na minha opinião. Não dá pra gente ser hipócrita também e falar, nunca se automedique. Porque eu acho que toda restrição exagerada, ela gera desconfortos. E assim, uma dipirona, ela não vai fazer mal. Vamos lá. Uma dipirona. Agora eu tô tomando 3, 4 dipirona, a febre continua. A dor continua por um mês e tá lá
comprando Olha, dipirona. eu não esperaria nem um mês. Falar Não, a verdade, né? no segundo dia eu já te aconselharia a pelo menos fazer uma avaliação. Hoje você tem vários pronto-socorros, especialmente aqui na cidade, que tem a porta aberta. Né? Exato. É. E você consegue uma avaliação. Por mais que às vezes você tenha os picos de horário, que chega até 3 horas de espera, ainda assim você vai ter uma orientação profissional que é muito melhor do que um dano irreversível. Você está sendo. Tem os exames também, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, porque os médicos, a gente fala, mas o médico só vai lá e pede exame e lê. Não, tem o exame clínico, tem o exame de contato, né? No seu nome correto, tecnicamente. Ectoscopia. Olha né? lá, eu não ia conseguir falar esse nome. Como é que é? Ectoscopia. Ectoscopia. Então a gente vai falar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. No segundo bloco, a gente volta já.